Olá, seja bem-vindo a esta aula, onde eu apresento para você um resumo histórico da trajetória deste instrumento. Esta aula, ela tem como tema o violino em todos os tempos. Como o tema mesmo sugere, nós vamos analisar de forma resumida, sintetizada, como compositores e músicos, intérpretes, utilizavam o violino. E como eles conseguiram explorar sonoridade, explorar técnicas para o fazer musical utilizando o violino. De início eu deixo claro que nós não vamos analisar os instrumentos que foram os antecessores do violino. Não, nós não vamos analisar isso. O intuito dessa aula é entender como, a partir do momento que o violino ele foi, definido como um instrumento, o violino, e não seus antecessores, como os compositores e intérpretes começaram a explorar esse instrumento, o violino, ok? Importante já definirmos alguns momentos que essa narrativa acontecerá. Nós começaremos no período barroco e iremos até o século XIX, ok? Então vamos lá. É interessante que compositores e intérpretes, durante toda essa trajetória que nós vamos analisar, do período barroco até o século XIX, eles se preocupavam muito em explorar a sonoridade do instrumento, como também aspectos técnicos. Isso fez com que o violino, de certa forma, em todos os períodos que nós vamos analisar, ele se colocou muito no papel de um instrumento virtuoso. São inúmeros os compositores que escreveram e exploraram essa sonoridade, essas técnicas. Mas para essa viagem nós vamos selecionar apenas compositores que de certa forma resumem e exemplificam de forma eficaz, exemplificam de forma convincente toda essa evolução da trajetória do instrumento. Nessa viagem você vai perceber que nós vamos sempre traçar um paralelo entre os dois viés de cada compositor. Por exemplo, o viés onde o compositor elabora obras para grupos maiores, como orquestras, onde o violino está inserido, quanto também obras onde o violino se torna um instrumento protagonista, um instrumento principal, um instrumento solista. Então vamos começar essa viagem? Vamos lá? Começaremos com um compositor muito conhecido, que é Bach, e ele está classificado e inserido no período barroco. Bach é um compositor que, como já dito, explorou tanto obras orquestrais, músicas de câmara, como músicas solistas para um instrumento. Para essa viagem, então, eu te convido a ouvir essa primeira música. Com certeza você já ouviu essa melodia. Ele escreveu essa obra, Jesus, Alegria dos Homens, que nós acabamos de ouvir, mas ele escreveu também algumas obras para instrumento solista, para o violino solista. E eu vou mais adiante, para um instrumento solo, sem acompanhamento. Olha que interessante, nós acabamos de ouvir uma música onde há a harmonia, a harmonização de vários instrumentos, de vários diálogos, onde cada instrumento tem a sua função e de certa forma cria essa harmonia, que é essa música Jesus, Alegria dos Homens. Mas Bach também explorou obras onde o violino, somente o violino, o violinista, se bastava. Isso mesmo, sem acompanhamento, sem a necessidade de ter outro instrumento acompanhando. E olha só que interessante a harmonia que Bach conseguiu extrair e aplicar usando técnicas de composição da época. Aprecie então uma dessas obras solo para violino, que é o Gavotte.
período barroco foi tão rico para a música escrita para esse instrumento que eu peço licença para nós analisarmos mais um compositor desta época. Com certeza, a música dele você já conhece. Só vou aqui ressaltar o nome: Antônio Vivaldi. Vivaldi, assim como os outros, era um compositor muito inteligente. E, em certa ocasião, ele pensou em elaborar uma obra que exemplificasse as 4 estações do ano: outono, inverno, primavera, verão. Vivaldi, então, utilizou uma orquestra de cordas como plano de fundo e também um instrumento protagonista, que foi o violino. Essa obra, As 4 Estações, então, é classificada como um concerto para violino e orquestra de cordas. Te convido, então, a apreciar esse trechinho da tão conhecida A Primavera, de Vivaldi. Agora vamos avançar um pouquinho nessa viagem. Vamos para o século XVIII, onde nós falaremos do grande compositor Mozart. Mozart escreveu inúmeras sinfonias, concertos, sonatas, música também vocal, óperas. E uma das suas obras mais importantes e conhecidas você com certeza já ouviu. Vamos relembrar? Essa você com certeza conhecia, certo? Essa música que nós acabamos de apreciar é a Pequena Serenata Noturna. E olha que interessante, Mozart escreveu um concerto para violino que começa justamente com o mesmo acorde, com a mesma tonalidade da Pequena Serenata Noturna. Esse concerto até hoje ele é muito requisitado e esperado que violinistas consigam tocar isso em audições, recitais, enfim. Grandes orquestras ainda, quando fazem um processo seletivo, uma audição para novos músicos, pedem nos seus editais e no repertório exigido ainda este concerto. Esse concerto não é uma obra que nós podemos caracterizar como uma obra virtuosa para o violino, para o violinista. Mas devido à pureza das notas, afinação, tipos de articulação, como produzir som, como conectar as frases, de certa forma, então essa obra faz com que o violinista ele pode ser analisado e avaliado em cada aspecto exigido e esperado desta obra, que é o concerto número 3 de Mozart. Vamos apreciar?
talvez você já tenha percebido que nós já estamos no período clássico. E deste período nós vamos analisar mais um compositor. Antes de revelar o nome dele, eu gostaria que você ouvisse essa obra. A obra você já conhece, certo? Você já ouviu ela em algum momento da sua vida. O nome dele é Beethoven. O nome dessa obra é a Quinta Sinfonia de Beethoven. Beethoven, assim como os outros compositores, compôs inúmeras sinfonias, sonatas, concertos, quartetos, enfim, inúmeras obras. Foi até difícil escolher qual obra de Beethoven apresentar para você. E então eu escolhi essa obra que eu gosto muito, que é o Romance para Violino e Orquestra. Vamos apreciar? Nós não poderíamos esquecer de um compositor que revolucionou a história do violino. Isso, talvez, cabe ao fato dele ter sido também violinista. E este é Paganini. Talvez em um determinado momento da vida, Paganini cansou um pouco de tocar as obras que até o momento existiam para o violino. Então ele se propôs a criar novos estudos, novas obras que, de certa forma, exploravam técnicas que até o momento não haviam sido exploradas. O resultado foi que ele se desenvolveu muito musicalmente e tecnicamente no instrumento, a ponto de ser a grande novidade do momento. Todos queriam ouvir Paganini e todos, sem exceção, ficavam impressionados com o desenvolvimento técnico que ele tinha nas obras que ele propunha executar. Alguns dos estudos que Paganini criou para o instrumento formou o compêndio, os 24 caprichos para violino. De tão rico que eram esses 24 caprichos, isso levando em consideração a parte técnica e musical, em um momento eles começaram a ser considerados como obras para violino solo. Obras para violino que não dependem de acompanhamento. São obras muito complexas. Hoje nós não vamos apreciar os 24 caprichos, mas nós vamos apreciar uma obra que, de certa forma, compreende também algumas técnicas que Paganini desenvolveu e aplicava nas suas obras. É um concerto para violino e orquestra de Paganini. Continuando com a nossa viagem musical, o próximo compositor que nós vamos analisar é Schubert. Schubert compôs várias obras, sinfonias, obras para piano, solo, enfim. Nessa aula nós vamos apreciar de Schubert uma obra que ele compôs para piano e violino.
O nome dessa obra é A Abelha. Isso mesmo, A Abelha. E você consegue imaginar como é o som do voo da abelha? Já deu para você ter uma noção de como é o som dessa obra. Acho que eu não preciso falar mais nada. Vamos apreciar? Chegamos no século XIX e nós escolhemos então um compositor romântico. Um compositor que compôs uma obra muito importante para o repertório do violino. É tão importante que, com o passar do tempo, ela ainda continua sendo requisitada em audições, testes para orquestras ou grupos instrumentais no mundo todo. É um concerto para violino e orquestra. Esse concerto ele explora algumas texturas sonoras musicais muito interessantes. De Max Bruch, um compositor alemão, um concerto para violino e orquestra. A história do violino não acaba no século XIX. Aliás, o século XX e XXI foi e está sendo marcado com grandes experimentos técnicos, sonoros para o violino. Mas a análise histórica do violino no século XX e XXI ficará para uma próxima aula. Isso devido ao fato de termos um vasto conteúdo a ser analisado, tanto do século XX quanto do século XXI. O violino, no século XX e XXI, está sendo muito bem explorado, tanto na sua parte técnica, quanto sonora, quanto também nos termos de técnicas estendidas para o instrumento. E também o cenário onde o instrumento está participando. São diversos cenários onde está sendo incluído o violino. De certa forma, nós precisamos de mais tempo para entender qual é a utilização do violino no século XX e também no século XXI. Espero que você tenha entendido e curtido essa viagem através dos tempos onde nós utilizamos o violino como meio de transporte. Até uma próxima viagem.